Já estamos quase que em maio e os moradores de algumas ruas com casas em situação de risco lá no Coroadinho, aqui em São Luís, ainda esperam uma atitude do poder público para o problema que enfrentam. À beira do barranco, essa casa pode vir abaixo a qualquer momento. O quintal do seu Domingos e de todas as outras casas que ficam na rua Boa Esperança, no bairro Primavera, estão em situação de perigo. A gente sai pela madrugada para ir trabalhar e deixa a família da gente aqui, a gente não sabe o que pode acontecer. Fica difícil para a gente sair porque com esse período chuvoso aí, a gente vai e volta, vamos acabar com as coisas tudo que a gente tem, né? Porque vai e volta, essas coisas compradas aí, elas não prestam muito tempo se tu ficar mudando de um lado para outro. A Defesa Civil de São Luís visitou a região na semana passada. Nos deram o posicionamento que iriam colocar novamente lona e derrubar a casa que está em maior risco de cair. E até agora, o que eles já fizeram? Somente a lona mesmo. A casa continua lá. A gente se sente desprotegido, porque no momento as medidas que foram tomadas aqui são insuficientes para proteger a vida das pessoas. Se na rua Boa Esperança, na parte de cima, as famílias temem ser arrastadas com as casas, quem mora na rua São Sebastião, na parte de baixo, carrega constantemente o medo de ser soterrado. Há 5 anos, seu Jerônimo precisou abandonar a casa dele. Atualmente, ele recebe o aluguel social de R$ 400, o que, segundo ele, não é o suficiente para pagar a conta. Recebemos 400, mas na verdade pagamos 800. Porque é um aluguel social que eles dão, mas é o mínimo. Porque quem paga R$ 800, 400, só dá para começar, né? Então a gente tem que se virar por outro lado. Igual a ele, outros moradores que foram retirados dessa região precisam de um lugar para ficar definitivamente. Mas a maioria aguarda na incerteza e sem ter para onde ir. O que nós queremos propor para os órgãos públicos é um terreno baldio que tem na Avenida dos Africanos, aqui próximo, para que eles façam o assentamento dos moradores, porque os moradores eles estão até hoje no aluguel social de R$ 400, pagando um aluguel de 800, água, energia, e muitos estão sem condições, entendeu? Então não tem condição das pessoas ficarem dessa forma, ou seja, eu queria saber dos órgãos públicos se eles vão deixar as pessoas pelo resto da vida nessa situação. É um problema que todo ano Muitos anos. Se repete essa situação. E o poder público se esquivando das responsabilidades, né? Parece uma novela repetida, né? Uma situação difícil para quem vive ali na ponta, ali na espera, né? E a gente fala agora ao vivo com o Davi Rocha, que traz as respostas da Prefeitura de São Luís e está com o defensor de moradia da Defensoria Pública Estadual para falar sobre o aluguel social, como é que a população das áreas de risco pode, como é que ela vai atrás do que é direito delas e responsabilidade do município. Ele vai esclarecer isso para a gente. Davi, boa tarde para você. Oi, olá, boa tarde para você, boa tarde também para quem está acompanhando a gente aqui no JM1. Olha só, muita gente solicita esse auxílio porque precisa, o auxílio de R$ 400, mas na maioria das vezes não é atendida. Para comentar as formas, né, que essas pessoas podem buscar soluções, eu converso agora com o Eric Railson, ele é defensor de moradia da Defensoria Pública daqui do Estado. Defensor, bom dia. De que maneira a Defensoria Pública acompanha os casos de pessoas que já solicitaram esse auxílio e ainda não receberam? Bom dia. Basicamente, o Núcleo de Moradia e Defesa Fundiária acompanha aproximadamente 19, 20 processos judiciais, né, envolvendo áreas de risco, e esses processos eles totalizam mais ou menos 1.000 pessoas que atualmente estão, de acordo com o nosso levantamento, que estão residindo em áreas de risco. Muitas vezes nós conseguimos identificar, através da análise do mapeamento das áreas de risco do ano base 2023, que algumas pessoas ainda estavam residindo em áreas consideradas de muito risco, né, segundo a classificação da COBRAD. Então, nós, com auxílio da Defesa Civil, nos dirigimos até essas localidades. Consigo lembrar aqui o caso da Primavera, Bom Jesus, né, identificamos que realmente essa pessoa tinha se deslocado, né, para solicitar o auxílio moradia, mas não havia recebido, e aí por isso nós judicializamos para que fosse concedido judicialmente esse auxílio. O auxílio de R$ 400, a gente mostrou na reportagem agora há pouco que as pessoas reclamam que é um valor pequeno, esse valor não tem como aumentar. Então, de que maneira a Defensoria pressiona o poder público para que essas pessoas tenham uma resposta? De fato, esse valor ele é muito baixo, ele é definido legalmente,
mas é justamente por isso que nós temos cobrado coletivamente, né, através de atuação coletiva do poder público, para que a atuação do poder público nessa gestão de risco não seja limitada à gestão do desastre, mas que seja uma gestão que atue na parte do risco, na fase de normalidade, não apenas na fase de anormalidade. O que nós temos visto a partir da nossa atuação é que muitas vezes a atuação do poder público ela se resume à fase de resposta, né, a um socorro assistencial, né, ao socorro à vida, mas a fase de prevenção, de mitigação e de preparação, ela é muito negligenciada. Então, a atuação da Defensoria Pública tem se destinado agora para uma perspectiva muito mais proativa, a prevenção do risco, do que reativa, só depois que o desastre acontece. O município possui algum plano de trabalho, algum plano de obras para tentar conter essas situações? Essa é uma pergunta interessante. Há mais de 12 anos, nós temos uma legislação, a Lei Federal 12.608, que estabelece que o município inscrito no Cadastro Nacional de Município de Área de Risco, e o município de São Luís está inscrito, ele deve elaborar um plano municipal de implantação de obras e serviços públicos para a redução de desastres. Nós instauramos um procedimento no ano passado e verificamos que até o momento não existe esse plano em São Luís. Tivemos que, inclusive, acionar judicialmente por meio de mandado de segurança o município para que respondesse, nos desse essa informação e constatamos que realmente não havia. O município ele informou que contratou uma empresa para fazer esse plano, né, para gerenciar esses locais que devem receber obras públicas, obras e serviços públicos, e de acordo com esse cronograma, ele iniciaria agora em fevereiro. E nós estamos fiscalizando, investigando para ver se realmente isso será cumprido. Obrigado, doutor, pelos esclarecimentos. A Secretaria de Segurança e de Segurança com Cidadania, a Secretaria Municipal, a SEMUSC, informou que a Defesa Civil monitora e acompanha essa população, né, dessas 72 áreas de risco aqui em São Luís. Informou ainda que a CEMOSP, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, tem realizado visitas técnicas nesses bairros que estão com as áreas de risco que já foram mencionadas e que são mostradas em nossos telejornais. Eu volto com vocês. Obrigada, Davi. Não falou nada de novo, né? Isso aí já fala há muito tempo. Só mandar a Defesa Civil lá para ver como é que tá, não adianta e não fazer nada. É preciso ser feito alguma coisa. Existe uma lei, existe um direito dos moradores que é algo inquestionável, mas como é que se obriga o poder público a, de fato, fazer alguma coisa lá? Isso que eu gostaria de saber, porque é isso que precisa ser feito. Sabe o que eu acho curioso? É porque é o seguinte, diz que monitore e acompanhe a situação, mas quando você vai ver pessoas que estão claramente ali em risco, uma casa na situação degradante, uma situação de risco extrema, não precisa nem ser técnico para ver isso, e aí a prefeitura ainda vai fazer uma análise, um processo, aquela coisa toda burocrática, sendo que a pessoa está precisando para ontem. Os processos eles precisam ser melhorados, precisa também ter um trabalho mais efetivo para as pessoas realmente terem esse direito lá na ponta, porque a gente vê, é preciso ter um cuidado maior, né?